Mateus 26, 31 a 35, diz assim: Então Jesus lhes disse: Ainda esta noite todos vocês me abandonarão, pois está escrito: Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galiléia. Pedro respondeu: Ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Respondeu Jesus: Asseguro-lhe que ainda esta noite, antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. Mas Pedro declarou: Mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Vamos a partir agora do mesmo capítulo 26, a partir do versículo 69. Versículo 69 diz assim: Pedro estava sentado no pátio e uma criada, aproximando-se dele, disse: Você também estava com Jesus, o Galileu. Mas ele o negou diante de todos, dizendo: Não sei do que você está falando. Depois saiu em direção à porta, onde outra criada o viu e disse aos que estavam ali: Este homem estava com Jesus, o Nazareno. E ele, jurando, o negou outra vez: Não conheço este homem. Pouco tempo depois, os que estavam por ali chegaram a Pedro e disseram: Certamente você é um deles. O seu modo de falar o denuncia. Aí ele começou a se amaldiçoar e a jurar: Não conheço este homem. Imediatamente um galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito: Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Vamos orar mais uma vez? Senhor Jesus, nós estamos aqui mais uma vez diante da Tua palavra. Nós invocamos iluminação para o nosso espírito, Senhor, para o nosso entendimento. Nós precisamos, Senhor Jesus, porque o homem carnal ele é incapaz de compreender as questões do Teu Espírito, Senhor. Só aquele que é iluminado pelo Teu Espírito pode entender e encontrar graça para compreender a Tua palavra, Senhor. Nessa noite o Teu Espírito encontre os nossos corações receptíveis à Tua palavra. Que o nosso coração, Deus, possa ser como aquela terra boa, onde a semente caiu e gerou fruto, vida. Por isso ministra, Senhor. Em Teu nome, Senhor Jesus, nós oramos. Queria destacar essas 2 afirmações de Pedro. A primeira é: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. E a segunda é: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. Interessante essas histórias, né, na Bíblia. O que eu acho mais poderoso na Bíblia é que a Bíblia ela é um tipo de livro, dentro daquilo que a gente entende como religião, como livro religioso, que foge totalmente à regra. Porque é um livro que denuncia o tempo todo as falhas do caráter daqueles homens que ela chama de homens de Deus. Aqueles homens que Deus fala: esse é um homem segundo o meu coração. Ao mesmo tempo, esse homem segundo o coração de Deus é um homem que mata, é um homem que violenta, é um homem que trai, é um homem que, de alguma forma, faz algumas coisas que a gente olha assim: pô, mas não é? Parece que é uma contradição nessas coisas que Deus está falando, né, acerca desse cara. O pai da fé, em alguns momentos, se torna um mentiroso, né? A gente olha para Pedro, aquele que mais tarde se tornou a rocha, e a gente vê um exemplo que cabe muito bem aquilo que a gente é no nosso dia a dia, né? Quantos de nós um dia falamos coisas e no outro dia cometemos aquilo que a gente disse que jamais faria, jamais falaria, jamais cometeria, né? Com certeza Pedro, quando a gente olha para a vida de Pedro, ele não foi o único na história da fé. Se é que alguém, algum dia, não passou pelas mesmas situações em que ele passou. Eu sou um exemplo vivo disso, e todos vocês que estão aqui são exemplos disso, né? De pessoas que falam coisas e amanhã estão fazendo o contrário daquilo que acabou de dizer que não faria. Então, quando eu olho para a Bíblia, eu olho para a vida de Pedro, eu começo a ter esperança para a minha vida também. Eu começo a ter esperança que Deus me ama de fato. Porque se Deus amou a Pedro, por que não a mim? Se Deus amou a Davi, por que não a mim? Eu quero falar um pouco dessa relação
de Jesus com a questão da culpa, que é essa dor que eu e você carregamos todos os dias, essas frustrações que a vida nos traz, né? Principalmente a fé cristã, em muitos momentos da nossa vida, ela nos traz diversas frustrações, né? Porque eu, particularmente, sempre fui um cara de afirmações radicais, de afirmar coisas de maneira radical em todas as áreas da minha vida, no amor, na amizade, no pastoreio e na palavra, na ministração da palavra. E muitas vezes a gente faz afirmações radicais e colhe frustrações radicais também, né? A gente faz uma afirmação nunca, jamais, e no outro dia a gente está fazendo coisas que nos levam a um poço que só com muita graça mesmo a gente consegue sair de lá. Então é interessante você olhar para essas histórias e elas cabem muito bem na nossa vida. Essas palavras que eu, dentro do casamento principalmente, né, eu tenho alguns problemas às vezes com esse tipo de palavra, né? Tudo, nada, sempre. Tudo, nada, sempre e nunca, né? São palavras que a gente escuta costumeiramente dentro do casamento, né? Então você, por exemplo, você nunca me ajudou em nada, né? Você sempre faz isso comigo. Conhece essas palavrinhas? Você sempre faz isso. Você nunca fez isso. Aí quando é a vez da pessoa, muda o disco, né? Conhece essa história, né? Não preciso ficar exemplificando aqui. Então essas palavrinhas que a gente costuma usar, né? E Pedro foi um exemplo, ele chega e fala assim, ainda que, eu nunca, jamais, nem que eu tenha que morrer. Se eu morrer, olha, se for necessário eu morro, mas eu jamais te negarei. Jamais te negarei. Pedro então ele descobre que mesmo você andando com Deus, mesmo você sendo parte de uma vida de intimidade com Deus, que Pedro era íntimo de Jesus, entre todos que habitaram esse planeta, ele era um dos 3 que estavam mais íntimos de Jesus. Pedro, Tiago e João eram os que estavam mais próximos de Jesus. Então, Pedro mais do que nunca sabia o que era ter intimidade com Jesus, andar do lado dele, ter a ele sempre, 24 horas por dia, estar ali vivendo junto dele. Pedro então descobre aquilo que eu e você descobrimos. Que as nossas afirmações têm um problema. As minhas afirmações e as tuas afirmações, elas têm um sério problema que somos nós mesmos. Porque alguma coisa acontece entre a boca e o coração. Esse pequeno espaço que nos separa, que é a nossa boca e o nosso coração, essa pequena distância ela tem um problema. Que muitas vezes aquilo que a gente fala aqui dentro não é testificado. É por isso que fé e emoções são duas coisas bem distintas, né? São duas coisas bem distintas, bem separadinhas, e que a gente tem que tomar muito cuidado nessa caminhada. Separar muito bem isso na nossa vida, senão nós seremos pessoas que estaremos o tempo todo tendo que lidar com frustrações que Deus quer nos livrar. Caio Fábio uma vez ele disse, né? Jamais chegue para Deus e faça promessas para Deus. Não faça juramentos para Deus. Não chegue para Deus e diga, Senhor, eu nunca mais farei isso. Senhor, agora sim eu vou. Eu conheço pessoas que fizeram juras de amor, de que iria servir a Deus aos 4 cantos da terra, e se preciso for, passaria fome, se preciso for, falou quantas coisas em oração. E hoje essas pessoas estão bem distantes, a anos-luz de distância dessa realidade na vida. Eu tive amigos que toda semana estavam na casa dos ditos profetas, né? Eu estive lidando essa semana mesmo com uma situação dessa. Gente que veio questionar para mim e falar assim, mas não estou entendendo porque aquele profeta falou isso que aconteceria na minha vida e isso não aconteceu. E semana passada eu fui num outro que também falou uma outra coisa, e mês passado eu fui um outro profeta que me disse a mesma coisa, e agora eu estou aqui e eu não estou entendendo essa questão. Porque eu acredito que quando Deus fala uma coisa, aquilo tem que acontecer. Só que tem uma distância.
que também eu queria falar para vocês. Não estou dizendo que eu não acredito em profecia. Pelo contrário, eu creio em profecia. É óbvio que se você perguntar para mim o que eu acho de algumas coisas que existem por aí, eu vou ter minha opinião. Eu prefiro não falar aqui. Mas eu acredito em profecia. Eu estou em Curitiba porque um dia um profeta me entregou uma profecia. E a distância entre essa profecia e aquilo de fato que a gente vivencia é que a profecia, ela diz respeito apenas àquilo que acontecerá, mas a profecia nunca menciona o caminho que você vai percorrer. Então, geralmente, pessoas que ficam toda semana na casa de um profeta têm um sério problema de personalidade, um sério problema de convicção de chamado, um sério problema de autoestima que precisa ser tratado com urgência. Se você vê na Bíblia, profeta era alguém que surgia de uma necessidade que visava o reino. Hoje em dia, profeta se tornou massageador de ego de pessoas que estão perdidas, que não sabem o que fazer da vida, não tem vida de devocional, de oração, não tem intimidade nenhuma com Deus, fica indo atrás de profeta. Uma vez um profeta chegou e disse para mim assim: você tem que vir para Curitiba, porque se você não vir para Curitiba, vai acontecer isso e isso na sua vida. Você entendeu o recado? Sim, senhor, entendi. Aquilo testificou no meu coração, testificou no coração da minha esposa, eu vim embora. Porque Deus tinha uma coisa aqui para mim. E vim embora. Dessa profecia, somando-se ao sonho de outros que estavam aqui, nasceu a comunidade de Gólgota. Só que entre essa profecia e o cumprimento dela na minha vida, houve uma distância e houve um caminho a ser percorrido. Então a profecia, ela não me isentou da luta, das dificuldades, dos problemas, da perseverança diária que eu tive que ter, eu e outras pessoas, para que isso daqui surgisse. Então quando a gente olha para a vida de Pedro, Pedro nos ensina então que a boca, essa distância entre a boca e o coração, é uma coisa bem complicadinha. Porque a hora que o bicho pegou para o lado dele, Pedro não pensou uma nem duas vezes, e toda aquela empolgação que havia direcionada para o reino se transformou num ato de covardia. Um ato de covardia, ele foi lá, todas as convicções dele foram por água abaixo. É interessante isso, né? Que as nossas convicções, elas não resistem a essa distância da boca e o coração. Eu venho aqui no domingo, eu falo coisas, acabei de falar, segunda-feira eu entrei na minha vida diária. Esse caminho aqui, acabou, morreu. Eu volto para a minha vidinha, volto para os meus vícios, volto para os meus pecados, volto para a minha mesmice de vida. Então, essa distância é uma coisa complicada. Aí, Mateus não fala nada a respeito disso. Pedro vai lá, nega. Um pouco depois, Pedro entra numa crise, logo em seguida, que a Bíblia diz ali que quando ele ouve o galo cantar, Pedro amaldiçoa. Diz que a Bíblia diz que ele sai chorando amargamente. Aqui no grego, diz que de uma forma desesperada ele chora pelo que ele tinha feito. Até o momento em que ele estava negando, não havia lucidez e noção do que estava acontecendo. Mas a partir do momento que o galo canta, e a iluminação do ato profético que Jesus tinha dito que aconteceria, acontece, e ele vê aquilo acontecendo, aquilo ali traz uma culpa nele. E a Bíblia diz então que esse homem sai dali chorando amargamente. Só que logo em seguida, 3 dias depois que tudo aquilo ali acontece, que Jesus é crucificado, o texto diz que ainda nesse contexto, que os olhos de Pedro e os olhos de Jesus se cruzam. E quando isso acontece, então Pedro sai da presença de Jesus chorando amargamente. 3 dias depois que Jesus passa por toda a crucificação, 3 dias depois, Jesus sai daquela tumba. Maria e algumas mulheres vão lá para levar perfumes para o corpo de Cristo. Elas encontram aquela tumba vazia. Quando ela vê a tumba vazia, elas voltam correndo para avisar os apóstolos. Pedro e João saem correndo. Como João era o mais novinho, né, João consegue correr um pouquinho mais rápido que Pedro e chega primeiro na sepultura, e a sepultura está aberta.
Pedro entra rapidinho dentro da sepultura e não vê mais o corpo de Cristo ali. A informação que Maria levou para Pedro era assim: olha, eu fui visitar o túmulo agora de manhã e não tinha nenhum corpo. Eles tiraram o corpo de lá, eles levaram o corpo de Jesus. Pedro corre para lá desesperado, então. Chega lá e realmente o corpo não está lá. João também presencia isso. Maria então chega, eles voltam para casa e Maria permanece ali. Então Maria vê 2 anjos sentados em cima do túmulo de Jesus. Um sentado na cabeceira, né, na mesa onde ele estava, na cabeceira, e outro aos pés. E ela então reconhece Jesus dentro daquele túmulo. E Jesus então conversa com ela. E Marcos, capítulo 16, o versículo 7. Capítulo 16, o versículo 7 diz assim, ó. Jesus chega e diz assim para Maria: vão e digam aos discípulos dele e a Pedro. Aliás, não foi Jesus quem falou, foi o anjo, né? Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro. Então o anjo chega e fala assim: olha, fala para todos aqueles discípulos lá e a Pedro. A todos os discípulos e a Pedro. Por que e a Pedro? Por que e a Pedro? Então aquela mulher volta, correndo para onde os discípulos estão, e dá essa informação para Pedro. Ó, o anjo lá mandou dizer o seguinte: mandou vir e falar para vocês todos, mas principalmente para você, Pedro, que ele vai esperar vocês num outro lugar. Bom, vamos imaginar então o seguinte: você é o Pedrão, certo? Você é o cara que andou com Jesus 3 anos da sua vida. Você fez juras de amor, promessas. Diante de pessoas, você chegou lá e falou: olha, seguinte, eu não sei quanto aos outros camaradas que estão aqui ao meu lado, mas eu sou o cara. E eu estou dizendo o seguinte para você: todo mundo aqui pode te abandonar, mas todo mundo aqui pode dar as costas para você, mas eu jamais. Nem que eu tenha que morrer, eu não caio nessa. Eu permanecerei sempre do teu lado. Interessante essa esperança, né? Jesus, ele oferece uma esperança para Pedro. Ele fala assim: ó, avisa todo mundo e a Pedro. Só que para Pedro, quando Pedro escuta e a Pedro, o que vocês acham que aconteceu ali? Oi? Jesus sabia que ele tinha negado ele ou não? Não sabia, né? Jesus olhou nos olhos dele, né? O que soa, a maneira como aquilo soou nos ouvidos de Pedro foi o seguinte: falou assim: olha, avisa todo mundo, mas principalmente aquele ali que me traiu. Principalmente aquele que eu olhei nos olhos, principalmente aquele lá. Eu quero que vocês falem. Quando Pedro corre para aquele túmulo, qual a informação que Pedro tinha recebido? Que o corpo de Jesus tinha sido tirado de lá. Ele em nenhum momento sonhou que Jesus estava vivo. Ele corre lá, e tem uma outra questão também que está ligada a isso. Sabe qual é? Por que Jesus só apareceu para Maria e não apareceu para ele? Isso não tem nada a ver com esse negócio aí que mulher é fofoqueira e a notícia é espalhar mais rápido, tá? Antes que vocês insinuem gracinha pro meu lado. Por que vocês acham? Por que Jesus não apareceu para Pedro? É interessante, né? Porque Pedro entra no mesmo túmulo, João entra no mesmo túmulo, eles voltam, Maria fica lá, e logo em seguida Jesus aparece para Maria. Por que ele não apareceu para Pedro? E agora, de repente, Pedro mal chega em casa, Maria volta correndo de novo e falando assim: ó, ele estava lá. E ele falou comigo isso. E Pedro então pergunta: mas por que ele não falou comigo? Há uma segunda denúncia nisso.
Todas estas cenas e informações que Pedro estava recebendo trazia algo sobre a sua consciência. O peso de toda a culpa, de toda a traição que ele tinha causado, aquele cara que tinha feito milhões de promessas, né? Pedro não tinha para onde fugir. Pedro não podia negar que ele negou. Uma das coisas que a gente pode viver é você negar alguém que você não está vendo, né? Eu posso talvez negar que conheço vocês sem vocês estarem presentes, né? Agora, quando você nega que você conhece uma pessoa, com essa pessoa presente olhando nos teus olhos, né? É a mesma coisa que eu estiver num supermercado e a Kátia comigo e chega uma amiga, né, gatinha, né? Ah, quem que é essa? Não conheço, não sei quem que é não, essa moreninha aí dos olhos verdes, nunca vi na minha vida. Aí a Kátia me olha nos olhos assim. Aquela tumba vazia e aquela notícia de que Jesus estava vivo não anulava na memória de Pedro aquele galo cantando, trazendo à memória dele aquilo que ele tinha feito. Para Jesus, então, e a Pedro, era um sinal de esperança. Para Pedro, era um sinal de que aquela ênfase denotava alguma coisa que ele teria que prestar contas. Aí lá em João 21, quero que vocês deixem abertas suas Bíblias no capítulo 21 do Evangelho de João. Jesus então finalmente aparece para os seus, para Pedro. Mas é interessante porque em nenhum momento na narrativa, nos 4 evangelhos, você vê Jesus tendo algum tipo de conversa com Pedro a respeito disso. Você não vê. Até chegar então em João 21. Em João 21, Pedro tinha voltado para pescar, tinha ido pescar, não tinha pego praticamente nada. E de repente eles escutam uma voz: olha, joga as redes no lado do barco. E eles vão lá, obedecem e jogam a rede. E a moral da história é que eles, nessa pesca, eles são quantos mil peixes? No versículo 11 diz ali: 153 grandes peixes eles pegam quando eles obedecem à ordem de Jesus. Quando eles veem aquele milagre acontecendo, eles então reconhecem que Jesus está ali. Pedro pula do barco e vai nadando até a praia. E os demais então chegam à praia. E é interessante uma coisa, que lá no versículo 9 diz assim: quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre brasas e um pouco de pão. Jesus ele tinha feito uma mesa e ele estava esperando eles para lhes dar comida, né? Então vamos imaginar a ceninha, né? Vamos voltar de novo aí. Vamos usar a nossa imaginação. Pedro já tinha tido alguns encontros com Jesus antes desse dia. Pedro tinha voltado a pescar. Por que Pedro voltou a pescar? Por causa da fé? Por que Pedro voltou a pescar? O que você acha, Charlie? Por que, João? Oi? Vergonha? Tem muito a ver comigo e com você.
Quando eu e você estamos sentindo culpa dentro de nós, e essas coisas não são resolvidas, a gente sempre volta a fazer as velhas coisas. Quando tem culpa não resolvida dentro de mim e de você, a gente sempre volta a fazer as velhas coisas. Pedro até então não tinha resolvido nada com Jesus. Pedro então volta a fazer as mesmas coisas de antes. Volta a pescar. Volta para a mesma vida medíocre em que ele estava vivendo. Jesus tinha dado para ele um sonho de se tornar um pescador de homens, de ir pelo mundo inteiro pregar o Evangelho, e Pedro simplesmente volta para o mar da Galileia para pescar peixes. E o que é interessante, que nessa fuga de culpa, principalmente torturando a existência de Pedro, a vida dele se torna uma frustração, né? Porque nem peixe ele não consegue pescar. Volta para a mesma vidinha e parece que ele vai se afundando num buraco maior ainda, porque nem aquilo que ele saberia ou deveria saber fazer, que é pescar, ele consegue mais. Quando Jesus encontra Pedro, antes de todo esse processo de discipulado, Pedro era um pescador, todos vocês sabem. E Jesus encontra Pedro pescando o quê? Nada. Vocês não se lembram disso? Ele não pescava nada. Quando Jesus entra na vida dele, que ele então começa a ter a vida sendo abençoada e tendo uma pesca maravilhosa, né? E Jesus fala, tudo bem, isso aqui é maravilhoso, só que eu tenho uma coisa superior a isso tudo. Não, Pedro volta de novo a pescar. Ele volta de novo para a mesma estaca zero, por causa da culpa. Porque a culpa estava ali. A gente sempre volta para as nossas práticas pré-Jesus, né? Mas o importante é que Jesus está ali, com uma mesa, um peixe, os bichos lá pescando e Jesus já estava com o peixe na mão ali, né? Isso quer dizer alguma coisa para mim e para você. Que a provisão estava ali. Em algum momento você vê Jesus pescando ali alguma coisa. A provisão está ali. A mesa da graça está ali. Jesus fala, sentem-se. E Jesus começa a alimentar todos eles. Aqueles que tinham traído. Então, finalmente, Jesus chama Pedro para uma conversa. Durante todos esses dias em que Jesus se encontra com eles, e principalmente com Pedro, Jesus não toca no assunto. Mas finalmente Jesus então vai tocar no assunto. E a partir do versículo 15, Jesus diz assim para Pedro. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Eu não sei como é que Jesus tem coragem de perguntar algo desse nível para Pedro. A gente tem alguns conceitos acerca do amor que eu acho que são muito perigosos na vida. Eu não sei, eu sempre fui muito temente ao fazer algumas afirmações assim, principalmente na questão do amor. Porque quando a gente fala para alguém assim que a gente ama, a visão de cada um, a forma como cada um absorve isso é que é a questão. O padre Fábio de Mello, gatinho, né? O padre Fábio de Mello teve um problema esses dias com uma fã. Vocês ficaram sabendo disso? Não? Aqui é só eu que sou fã dele, então só eu posso falar. Ele teve um problema com uma fã, que essa mulher foi assistir uma pregação dele. Acho que em todas as pregações dele praticamente ela vai assistir. Era fã de carteirinha dele, né?
E terminou o evento, o Padre Fábio desceu, cumprimentou algumas pessoas, ele cumprimentou ela, Pai do Senhor, Deus abençoe e tal, né? E moral da história é que ele recebeu uma ameaça dessa pessoa, dizendo assim: olha, aquele dia você me tratou muito mal, você não me deu atenção, você tem que entender que eu sou especial, eu não sou como as outras que estão por aí, né? E o Padre Fábio estava dizendo isso, né? Algumas pessoas nos amam e acham que a gente é propriedade delas, né? Eu nunca conheci, né? Essa mulher não soube fazer essa diferenciação, né? Mas eu não estou tratando exatamente sobre isso, mas estou tratando dessas questões de como as pessoas fazem essa leitura a respeito do amor, né? Quando você diz para alguém que você ama, qual é a leitura que essa pessoa faz dessa afirmação que você fez, né? Então, tem gente que, por exemplo, se você me diz que me ama e você, sei lá, não quero usar um exemplo forte, mas você tem que lavar a louça todo dia, por exemplo, né? Essa pode ser uma leitura, né? Se você diz que me ama, significa que você tem que ligar para mim todos os dias. Que se você não liga para mim todos os dias, isso não é amor, né? Eu tive alguns relacionamentos meio doentio na vida que implicava nisso, né? A interpretação do amor era diferente daquilo que eu entendia. Para mim, amor era uma coisa e a pessoa entendia de outra forma e acabou-se, né? Então é muito perigoso. No entanto, Jesus ousa perguntar isso para Pedro. Sinceramente falando, eu não perguntaria para esse traíra, né? Sabe aquele teu amigo que roubou a tua carteira com todo o teu salário? Daí você chega no outro dia para ele assim, consciente de que aquele cara te roubou, e você chega assim: você é meu amigo? Ele sabe que você sabe? Você perguntaria isso? Acho que não, né? Acho que você chamaria o Diogo. Diogo, vem junto comigo, né? Acompanha aí. Você não perguntaria, né? Mas Jesus perguntou. Jesus chega e pergunta para Pedro assim: você me ama, Pedro? Você me ama? Pedro responde então: sim, Senhor. Tu sabes que te amo. Tu sabes que eu te amo. Tem algumas afirmações que a gente precisa ter a ousadia que Pedro teve. O que eu achei impressionante em Pedro é que a ousadia não abandonou a vida de Pedro. Porque eu, no lugar de Pedro, talvez não teria respondido nada. Eu teria dito para Pedro, para Jesus: olha, Jesus, diante dos fatos que o Senhor sabe, eu não amo você. Agora Pedro foi ousado, né? Porque ele chega e ele responde, ele diz: olha, eu te amo. Eu não sei se você vai concordar ou não vai concordar com isso que eu estou te dizendo, mas há algo em mim que é desesperado por ti. Há algo em mim, Deus, que não consegue ir em frente sem o Senhor. Pedro olha para toda a desgraça do ser que ele é. Pedro olha para toda a culpa que está sobre ele, a frustração, a fuga. Mas há uma convicção dentro dele de que, olha, se isso aqui não é amor, eu não sei o que dizer. Mas algo em mim está dizendo que te ama. E eu tenho que te responder isso. Que a única coisa que eu posso te responder é que eu te amo. Jesus não deixa aquilo barato e pergunta uma segunda vez, né? Jesus chega no versículo 16
Novamente, Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? E ele responde: Sim, Senhor. Tu sabes que eu te amo. Deu a impressão que essa segunda pergunta foi meio que tipo assim, cara, você não entendeu. Acho que você não entendeu muito bem o que eu estou perguntando para você. Essa pergunta é a pergunta que vem trazer dúvida, né? Por exemplo, se eu chegar para minha esposa e falar assim, chuchuzinho, né? Eu te amo. Se ela olhar para mim e dizer assim, tem certeza? Eu já vou. Por quê? O que aconteceu? O que eu fiz, né? O que está acontecendo? Pedro, então, ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Pela terceira vez, ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro então ficou magoado. Aí Pedro se chateou, né? Pedro então ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: Você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e tu sabes que eu te amo. Isso é convicção. É uma convicção um pouco contraditória, né? Porque é uma convicção que sempre vai trabalhar esse espaço da afirmação e do coração. Mas Pedro, mesmo correndo esse risco de cair novamente na culpa, na frustração e novamente, talvez, sei lá, trair Jesus, ele afirma: Olha, tu sabes que eu te amo. Isso não é uma dúvida, isso é uma convicção. Você sabe que eu te amo. Em outras palavras, você não deveria estar perguntando isso uma terceira vez. Mas é como se Jesus desse a Pedro a chance de, assim como ele traiu a ele 3 vezes, ele ter a oportunidade de confirmar isso, de que ele o amava também 3 vezes. E logo em seguida, então Jesus chega e diz para ele assim: Digo-lhe a verdade, Pedro. Quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos, e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus, e então lhe disse: Siga-me. Segundo a tradição da igreja, quando a gente fala assim, segundo a tradição, os evangélicos já torcem o nariz, né? Já vem esses papos de católico, né? E as pessoas esquecem de que a história da igreja muitas vezes é fundamentada em cima de tradições. Eu amo a história da igreja. Eu já sempre digo para vocês que eu não vejo diferenciação, essa diferenciação que os homens fizeram na história. Para mim, igreja é igreja e acabou, né? Se eu estou com vontade de orar, eu entro numa igreja católica, dobro meus joelhos e oro em nome de Jesus, saio dali, faço o sinal da cruz e vou para casa. Vou para casa em nome de Jesus. Tem um livro do John Stott chamado A Cruz de Cristo, onde John Stott fala que o sinal da cruz foi muito usado pela igreja durante muito tempo. Nós evangélicos, em nome de dar as costas a tudo aquilo que tem alguma conotação católica, né? A gente abandonou tudo da nossa história. Tudo. Né? Aí hoje você vê naquilo que a igreja tem caído, né? A gente não acredita em santos, mas a gente acredita que o shofar tem o poder de trazer a presença do Espírito Santo sobre um lugar. Pelo menos isso daqui é gente.
Pelo menos isso aqui fez alguma coisa na história, mudou a vida de algumas pessoas, serviu. Eu não estou dizendo que você vai acender uma velhinha para alguém quando chegar em casa, né? Apesar de eu ser devoto de Santo Antônio, né? Do Chiquinho também, Francisco de Assis também foi o cara, né? Eu não sei, não fico vendo muita diferenciação nessas coisas, né? Vocês sabiam que tem pastor aí saindo fazer xixi nas paredes por aí para demarcar território por causa da unção do leão? Ah, se mijar aqui na parede eu pegar esse filho de uma égua, eu dou-lhe uma paulada em nome de Jesus ainda. E, se bobear, chama o São Jorge para dar conta do recado, né? Então eu não sei, eu posso estar 100% errado no que eu estou dizendo e talvez um dia eu vou dar conta disso que eu estou falando para Deus. Mas eu não fico fazendo essas diferenciações. Pelo contrário, quando eu olho para a vida dos santos, eu tento imitá-los no exemplo que eles foram para a minha vida, né? Pode ser certeza absoluta que eu não acendo vela para ninguém, né? Mas eu acho que a gente acende vela todo dia, o nosso coração para muita coisa que está aí dentro da igreja evangélica. A gente diz amém para muita coisa aí. Eu amo a igreja. Para mim esse não é o problema. Eu não estou em guerra com a igreja, né? Estou em guerra com o inferno nesse mundo. Mas Pedro finalmente então, falando sobre a história da igreja, a tradição então diz que Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo, segundo os historiadores, já está colando a língua aqui. Segundo os historiadores, Pedro não se achou digno de morrer como mestre morreu. Então ele implorou para que fosse crucificado de cabeça para baixo. Finalmente, ele cumpriu a sua palavra. Finalmente ele teve a chance de mostrar de uma maneira prática de que ele nunca mais abandonaria o Senhor a quem ele disse que serviria e morreria. Pedro finalmente deu sua vida pelo seu mestre, ainda que todos o tivessem abandonado. Pedro finalmente nunca mais o abandonou. Finalmente ele morreu por Cristo. Como é que tem sido isso para você? Essa questão da frustração, da culpa. Porque essas são perguntas que eu também faço para mim todos os dias. E aí, Pipe? O que você vai fazer? Olha a tua condição. Olha o jeito que você está. Olha as coisas que você está fazendo. Domingo agora eu estava falando sobre isso na igreja. E agora você é o cara que está fazendo as mesmas coisas que você disse para eles não fazerem. O Mateus se dias perguntou para mim assim, Pipe, tem hora que você fala umas coisas lá que a gente até acredita que é verdade. E é verdade. E eu falei para ele, mas é verdade. Não estou inventando. É uma verdade. Eu gostaria que você fechasse seus olhos. Talvez você tenha adentrado neste lugar nessa noite cheio de culpa, frustração. Talvez você seja mais um Pedro caminhando nesse mundo. Talvez você tenha sido esse que falou diversas vezes que nunca mais faria e voltou a fazer. Sabe, o Senhor Jesus nessa noite está preparando uma mesa para você. A mesa da reconciliação, a mesa do perdão, a mesa da graça. Pedro estava lá no lago, lá no mar da Galileia, fugindo, voltando para a vida dele. E o mestre foi lá atrás dele e o chamou novamente e preparou para ele uma mesa. Essa noite o Senhor Jesus te chamou aqui neste lugar
para que você trouxesse a sua culpa e deixasse a sua culpa neste lugar e saísse deste lugar renovado com uma nova aliança nele. Talvez você precise pedir perdão para ele e dizer: Senhor Jesus, me perdoe pelo que eu fiz, mas tu sabes que eu te amo. Apesar de minha vida muitas vezes ser uma contradição dessas afirmações que eu estou fazendo, eu queria te dizer que eu te amo. Diga isso para ele. Senhor Jesus, nós somos contraditórios, Senhor, na nossa vida. Nós somos esses muitos Pedros, Pai, que têm caminhado nessa vida, Senhor, fazendo coisas, Senhor, que jurou jamais fazer. Mas da mesma forma que um dia o Senhor trouxe Pedro para perto de Ti, e Pedro então se tornou a rocha. Pedro então se tornou um dos homens mais influentes da história da humanidade, um dos grandes líderes que a história da humanidade tem conhecimento, Senhor. O Senhor também, da mesma forma, pode nessa noite. E eu sei que o Senhor está nos recebendo de volta, Senhor. Eu sei que o Senhor quer tirar de nós toda essa culpa que nos oprime, que nos rouba, que nos impede de continuar, que nos faz voltar muitas vezes para a mesma vida que nós estávamos antes, Senhor. Restaura-nos, Jesus. Restaura-nos. Restaura-nos. No teu santo nome, Jesus, eu oro. Amém. Amém. Que você carregue essa palavra no seu coração. Quero te desafiar sempre a você estar visitando o Metalcast, porque tudo que é falado aqui no domingo é gravado, vai para o site, está lá. Então você tem a oportunidade de ouvir novamente, né? Eu escuto praticamente toda semana, estou lá ouvindo as pregações, as minhas pregações, as pregações do Bruno, da Rose, do pastor Tony, pastor Fred e outros que têm pregado aqui. Então, visite o Metalcast, está lá. É uma ferramenta poderosa de edificação. Quando eu viajo, para quem tem uma aparelhinho de MP3, MP4, sei lá, o que você tiver, celular, onde eu vou, eu carrego o meu MP3, baixo, faço o download, transfiro lá para o meu MP3, carrego, coloco o fonezinho. Nesse período que eu venho da minha casa para o centro, é o tempo exato que eu ouço uma pregação e edifica a minha vida, e muito, e muito, certo? E Deus sempre tem uma palavra para você, ok? Então visite o Metalcast, está lá, passe o link para outras pessoas, porque aquilo ali é uma ferramenta do reino, é uma ferramenta de edificação para todos, amém? Pegue o seu irmão que está ao seu lado, ore por ele, declare sobre a vida dele uma semana de bênção, uma semana de vitória, em nome de Jesus, amém.